tem muito, ele é muito sutil, assim, né, ele vai se a gente pensar quem recebeu ele, que ele foi para o hotel, né, e a porta de entrada do hotel não funcionava. Eu quero entrar, não quero, não vai, volta, vai, era uma coisa, né, até o momento que consegue entrar, né. Eh, Quando ele briga com a filha, volta, a porta de novo, né. Porque pra que que ele fica mostrando que aquela porta não funciona, né. Aí você chega lá, você quer pegar o quarto, a mulher não tá lá. Tá vazia a recepção. Ela vem que não sabe arrumar roupa, eu já achava que ela tinha dor, o que que ela come essa mulher? Eu pensava, né, que toda hora ela vai no banheiro. E é engraçado, né, porque é assim, é uma coisa que eu vou para fazer, que tudo tem que estar pronto para me receber e não está, né. E é um pouco o que acontece no filme. Ele vai achando que a filha sabe que ele está indo doar, ela não sabe, né, então tudo tem uma encrenca, e é engraçado quando tem encrenca, quando a mãe, né, a filha se coloca, a filha dela fecha com a mãe, não com ele, né, então é sempre é um jogo que vai acontecendo, né, de sutilezas, né. E bom, é só para a gente começar a falar, quem vai falar agora? O que que na Passar aqui nossa para ela. vida, na verdade, tem a ver com isso? Eu fico pensando, tá? Porque, assim, muitas vezes a gente pode estar na prontidão, não é? Mas, assim, o ambiente onde a gente esteja inserido não está. Eu vou fazer uma analogia com a questão da psicologia transpessoal, tudo bem? Quando eu brinco carinhosamente falando e digo uma coisa que é assim, que a maior parte das pessoas ou do tempo das sessões, tudo bem? Não é dedicado especificamente ao trabalho transpessoal, que tem muito mais caso eu compro uma bicicleta e se a bicicleta é azul ou rosa ou verde ou pintadinha de bolinha, do que o aspecto de estados modificados de consciência, né? Por quê? Porque a gente vive ainda inserido dentro de um campo onde o bidimensional está manifesto, não é? Então, assim, essa foi a reflexão nessa questão de que eu preciso ter a prontidão do externo já atuante para que eu também consiga lidar com o nível de consciência com o qual eu já me encontro. E aí, uma outra questão significativa: aquele que sabe mais sempre vai sofrer mais. Tudo bem? Por quê? Porque ele precisa fazer uma compreensão, né, de si mesmo e, ao mesmo tempo, comprimir a sua consciência para poder lidar com aquilo que está sendo realizado naquele momento. Porque o outro não sabe, no caso lá, a filha dele não sabia, né, assim, da vinda dele, que o pai tinha sido encontrado, é, é, que mais? Os elementos, de uma certa forma, que vão se apresentando, é assim, da história da porta, né? Quer dizer, a moça não estava pronta, é assim, não tinha o táxi para poder levar a neta, tinha que chamar lá um carro extra para poder colocar a neta para poder voltar para a região dela. Tudo isso, de alguma maneira, vai fazendo com que a gente comece a se analisar se de verdade, só pelo fato de eu me sentir, carinhosamente falando, num estado já um pouquinho mais ampliado do que o outro, se eu não faço exigências para que esse outro também esteja nessa mesma condição de estado de consciência. No frigir dos ovos era isso. Taco, quer falar? Não. Balançou a mão, já acho que vai ativar o botãozinho, mas então vamos lá. Eu não sei se é alguma besteira isso, mas assim, tem uma coisa que a filha dele, ela, quando ela percebeu que o pai era uma pessoa generosa, que ela tinha feito a doação, a partir daí ela começa a mudar o comportamento dela com relação ao pai. Não foi uma coisa assim super rápida, mas dá para perceber que houve uma mudança. E aí as coisas começaram a ficar muito mais leves para ela também, porque aí eu acho que ela deixou de ficar ouvindo o ego, né, o ego ordinário mesmo, aquela coisa de
tudo bem, ele não fez nada mais que obrigação de ter me doado um órgão, porque afinal de contas ele era meu pai, mas não, ela simplesmente viu a parte amorosa, a atitude amorosa do pai em ter feito aquilo e começou a aceitar o pai. Então, assim, eu acho que aí nesse momento ela começou a ouvir muito mais a essência dela do que o ego. E isso trouxe muito mais leveza até na relação e para a vida dela também. As coisas começaram a ficar mais fluidas para ela, né? Então, eu acho que essa coisa de que quando a gente ouve mais a nossa essência, as coisas fluem de uma maneira muito mais leve, sem tanto julgamento, porque depois, no decorrer do filme, ela foi entendendo por que o pai tinha deixado, né? Tanto que ela perguntou se o pai, perguntou a questão do anel, eu acho, né? E também perguntou se não era aquele o dono da mineradora, a razão pela qual ele tinha deixado, né? A família. Então, assim, eu acho que sem entrar no julgamento, as coisas acabam se encaixando e acabam se esclarecendo. Isso aí eu achei muito legal no filme. Obrigada. Quer falar, Vi? Não, não sei. Kelly, Lori. Silêncio, né? O filme é tão rico e a gente está tão silencioso. Então eu vou falar uma coisa interessante, já que a Massacre... Ah, Lori, fala. Desculpa. Não, eu levantei agora. É que tá difícil pensar em falar, porque tem uma obra aqui na rua de cima, eles estão construindo um prédio, e estão... Né, tá me estressando um pouquinho, mas ok. Antes, quando a gente terminou o primeiro bloco, você fez, né, uma provocação da costura, do molde, da perfeição, do padrão. E eu acho que esse filme traz muito isso, né, como um questionamento do o que cada cultura, o que cada região aceita ou não. Né? Então, eu estava pensando, na Polônia, naquele local específico, naquela cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, o pai que se tornou avô e bisavô, ele não poderia ser ele, né? Ele teve que ir para uma outra cidade, né? Um outro país para poder ser mais livre. Porque também tem uma coisa lá da pichação quando ele chega, né? Então você vê que sempre teve algum símbolo ali, alguma coisa do como é difícil estar aqui. Vai para o hotel, a porta não abre, né? Tá com aquela dificuldade. A recepcionista está cuidando mais dela do que do trabalho dela. Ela parece que ela tomava um suco X lá que fazia ela ir no banheiro toda hora, que ela tinha que manter aquele corpo perfeito, né? Então acho que isso foi muito discutido também nessa coisa da perfeição, do padrão, do socialmente aceito, do que a sociedade nos impõe, né? Eu acho que sutilmente esse filme traz isso. E como que as pessoas começam a se adaptar, né? Aí eu não sei se a sua adaptação é uma aceitação, quando, né, vai fechando o filme com um show, que aí descobrem que a Queen Loretta era o pai lá da moça, né, o avô e bisavô, e todo mundo super, né, elogia, se diverte, o cara é ovacionado. Então você vê que assim, as mentalidades no decorrer da história também vão né, se dando um espaço para poder discutir e aceitar. Só o outro personagem, que seria até o amor da vida da Queen Loretta, é que ficou na surdina. Eu entendi assim, que ele viveu toda a história, mas ele resolveu ficar no papel que colocaram para ele. Ó, você nasceu homem, então você vai ter família, e essa família vem com filhos, com netos, e não sei o quê, e, né, a sua posição social é essa, você é diretor. Pronto, acabou. Né? Aceita que dói menos. Era isso. Massaco. Eu acho que esse filme também mostrou uma quebra de paradigmas,
né? Porque as pessoas, nós, né, a gente costuma muito rotular, né? Quando uma pessoa é isso, quando uma pessoa é aquilo, não sei o quê. Agora, naquele lance da doação, eles receberam muito dinheiro dos drags, né? Então, foi uma coisa assim que é uma coisa de que não dá pra gente julgar a pessoa pela aparência ou pelas escolhas delas, né? Porque cada um é o que é dentro da sua essência. Então, assim, eles poderiam simplesmente estar omissos e não fazerem nada. Só que, assim, eles viram o posicionamento da Loreta, quer dizer, eu entendi isso. Eles viram a posição da Loreta e resolveram apoiar a causa, sabe? Isso aí eu achei muito legal também. Acabou. Quem quer falar alguma coisa? Ah, Kelly, desculpa. Não, outra coisa também porque o show beneficente ali que vai ser feito, né, na arrecadação dos shows, quem vai trabalhar são os próprios mineiros, né? E aí, se a gente vê uma coisa assim, tão, parece que oposta, né? Porque o trabalhar nas minas ali é uma coisa que exige aquilo assim de uma força física, de resistência, aquilo mais abrutalhado, né? E eles vão justamente para um outro lado, em que eles vão trazer, através da dança, algo, né? Trazendo até num contexto deles, dos macacões, né? Mas aí é um macacão com brilho, né? Então, achei interessante isso também. E a receptividade ali, grande, né? Porque o filme não mostrou ali uma coisa de indignação daqueles operários todos, né? Era uma coisa, tá, né? É isso. E de começarem a curtir também, né? Cada um, à medida que foi também se dispondo a dançar, né? É como se fosse assim, a dança emergiu ali, né? A coisa que flui e que cada um com as suas habilidades e com os seus talentos. Então, acho que também esse ponto ali, né? Através dessa explosão, né? Aquilo que acontece ali, o interior ali, a mudança em todos os outros personagens ali também. A dor, mas ao mesmo tempo aquilo, né, que também tem o nascimento do bebê, né? Então é como se fosse assim, tem a morte, mas tem renascimento, tem a força, né, pela circunstância toda, porque o bebê ele nasce prematuramente, ele tem que passar por uma cirurgia, né? Então aquilo, né, desta força que vem ali e que faz com que as pessoas sigam, né, cada uma na sua trajetória individual, né? A família que dependia do rapaz, né, e que aí com a morte do rapaz, né, a família vai ter que encontrar uma outra forma. Então, como se fosse assim, né? Cada um através das próprias dores ali, vive a própria filha, né? Que passa pela dor da doença, que precisa encontrar um outro caminho, né? Então, das transformações de cada um, né? O reencontro do próprio personagem lá, né? Eu não me lembro o nome dele ali, né? Mas com um amigo da infância que deu o anel para ele. Então, assim, muitas memórias, né? Então, assim, as coisas do passado, as coisas do presente também, né? Como se fosse ali uma linha muito tênue, até das próprias emoções ali, as lembranças da própria filha, da ausência do pai,
Então, como se fosse um cenário onde as coisas precisariam vir à tona. Os reencontros acontecendo, seja dele com a filha, dele com o passado dele com aquele amigo especial. Então, acho que como a Ritinha falou, né, assim, são muitas coisas, né, um filme ali com muitos detalhes para a gente poder olhar, né? E aquilo que cada um olha, né? Porque é interessante, né? As pessoas podem assistir o filme e aquilo que, assim, que é essa prontidão, né? O que a pessoa vai enxergar no filme, né? As coisas que vai enxergar, elas também têm que estar numa prontidão ali para serem enxergadas pelo espectador, né? Todo olhar é apenas um ponto de vista. Vitor. Assim, vamos falar com propriedade. Victor, você pode se pronunciar. Adorei, tá. Não, é que eu adoro falar Victor, sabe? Tá. Com o C. Né? E ninguém pronuncia, todo mundo fala Vitor, Vitor, Vitor. Eu acho tão bonito Victor, assim, dá Victor. Porque você tem um Vi, né? Aí você tem quase um contrapasso e daí Tor, né? É bonito essa melodia do nome. Tá. Agora, para acabar, né, com o brilho nos olhos, falar, ai, professor, como você é grossa, como meus alunos falavam assim, olha, querido, você é só mais um Victor. Tá, que pena. Desculpe. Não pensa que você é o Victor, é só Não, mais um. porque a gente não vai fazer a mesma coisa com o Lossaco, senão ele não vai caber na telinha, né? Então, É. vamos lá. Mas é assim, ó, eu fiquei pensando enquanto eu estava ouvindo vocês falarem agora, né, nessa possibilidade de eu transmito, eu coloco o quanto que o outro está nessa prontidão para poder receber aquilo que está sendo dito. Primeira coisa. E muitas vezes o fato da gente poder falar num estado alterado de consciência, né, para uma grande maioria, vamos dizer assim, ou para quando é uma relação só entre dois, você e o interlocutor ali, é assim, se ele não tiver, né, pelo menos na possibilidade de acessar essa energia, foi gasto palavras e nada compreendido. Então, isso é uma coisa significativa para a gente poder refletir. E aí eu fiquei pensando na fala de vocês agora, da Kelly, da Lori, da Masako, numa possibilidade que me fez pensar assim, sempre o nosso universo, né, propicia condições para que a gente volte no ponto da dor. Não existe outra possibilidade. Aí está a prova, tá? Assim, através desse filme, por exemplo, né? De trazer isso como uma questão fundamental para a gente conseguir lidar com a situação que está incomodando. Porque, assim, o fato de eu pegar as minhas coisas, colocar na minha malinha, sair da Polônia e ir para a França para viver a minha vida, facilitou a possibilidade para que eu de verdade estivesse em contato e sincronia com a minha essência. Então eu fui lá desenvolver, né, no papel principal ali do personagem, todas as características mais significativas que eu podia, tanto na alfaiataria como na questão da possibilidade de viver a Queen Loreta e assim sucessivamente falando. Mas existia uma dor, como todos nós aqui falamos, né? Tinha uma dor lá, consciente e inconsciente, né? Até pelo fato daquilo que você, Rita, levantou muito bem, né? Na história dele escrever as cartas e nunca ter recebido a resposta. Quer dizer, é como se ele fosse o incompreendido. Só que a gente esquece também que ele também largou e foi embora, e quem ficou também não compreendia o porquê que ele tinha ido embora. Então também me dá o direito da possibilidade de não querer responder as cartas. Mas, em contrapartida, o universo cria uma condição, não é? Carinhosamente falando, naquele que está em maior estado de prontidão, não é? Porque você ter a possibilidade de uma paralisia renal, vamos dizer assim, exige como se fala, um nível de consciência, né? Por mais doloroso que possa ser, para você poder enfrentar aquela situação. E aí, através dessa oportunidade, quer dizer, ele volta.
E o significativo porque assim, é depois que ele vai fazer os exames e se coloca disponível para, ele é compatível, né? E assim, agora eu não me recordo de verdade falando, mas eu não sei se foi antes ou depois da cirurgia, a neta diz para ele, né, essa possibilidade, olha, não significa que eu também não era compatível para a possibilidade de doação, né? E aí é que se desenrola toda a possibilidade dela da gravidez, etc e tal. Então a gente, né, para a família, nesse sentido. Mas pensar uma coisa que é assim, veja, foi um ato dito dramático, no bom sentido da palavra, que colocou a possibilidade do resgate da crise, daquilo que não estava extremamente bem resolvido à luz das consciências. Não era só da minha como personagem principal, era da filha, da neta, daquele que ainda estava por vir, que nasce, que é o bisneto, o companheiro da neta, né? Assim, a personagem ali que morre lá no incidente que acontece, a perda, né, deste filho, a família como fica. Quer dizer, tudo isso, de uma certa forma, está mexido a partir da possibilidade de criar a condição para se resolver o que a crise estabeleceu no passado. Então, muitas vezes, fugir do problema, no bom sentido da palavra, pode apenas ser a chance de poder entrar em contato com algum aspecto, que não fique só na fuga, né? Entrar em contato com algum aspecto que seja da verdadeira essência, para se nutrir a partir disso, para depois ter condições de poder lidar com aquilo que precisa ser resolvido. E isso o filme deixa bem claro. Então, muitas vezes a gente brinca, e o Léo Matos, ele falava uma coisa que é assim, a gente nunca vai resolver um problema no mesmo estado de consciência em que ele foi criado. Mas eu preciso, de alguma maneira, voltar àquele estado de consciência com as devidas modificações que foram alcançadas a partir de todas as habilidades trabalhadas ali no percurso, né, até poder fazer o retorno, né, vamos brincar, aquele ponto de origem, para que a partir disso, de uma certa forma, a gente possa lidar com a situação. Então, por isso que os estados integralistas, né, ou da própria sistêmica, ou da própria psicologia transpessoal, ou psicologias que brincam com a questão dos estados de consciência, falam no retorno, né, ao mesmo ponto, só que num movimento espiralar, numa oitava acima. Porque tem outros componentes que vão ajudar a fazer aquele retorno para aquele local de origem da dor, só que com outros estados de consciência. É legal a gente poder perceber isso. Então, ele primeiro vai viver lá a vida dele, ele vai sentir as coisas que têm significado para a verdadeira essência, para depois ele, de uma certa forma, poder retornar e, de uma certa maneira, lidar com aquilo que era necessário. Eu vou fazer duas analogias específicas em relação a isso. O Dr. Carl Gustav Jung morando lá na mansão dele que ele constrói, na verdade no castelo, lá em Boiling, né, onde ele vai pôr a mão na massa e ele não fica ali para todo sempre, ele retorna depois, né? É assim, para outros episódios de vida, porque ele tinha um aspecto para poder dar continuidade a essa necessidade, né? E o Vitor que vai para o interior, carinhosamente falando, para buscar o seu momento Boiling, né? Vamos brincar assim, que eu não sei quanto tempo vai durar essa jornada, mas não dá para ficar único exclusivamente fechado nesse sistema, nesse lugar, porque as coisas têm continuidade e precisam de outras manifestações. Então, se cada um busca o seu próprio momento de interiorização, né? Aquele momento urso, vão brincar, assim, onde a gente precisa se fechar, entrar em contato com os aspectos ditos invernais, né? Dos invernos, né? Da nossa alma, para poder ir dormir no sentido para o externo, né? Em termos de fazer conexão com a sua verdadeira alma e essência, para depois poder retornar e lidar com aquilo que precisa ser feito. Né? A gente não escapa dessas questões. Eu acho que é legal poder perceber isso. De alguma maneira, a vida nos propicia a chance de ter que fazer o retorno para que possa lidar com aquela energia que ficou aberta de alguma maneira, para que a gente possa continuar na nossa fluidez, no estado verdadeiramente espiralar de crescimento. Era isso, obrigado. Mais alguém? De novo, Vivi, então pode falar. Não, pode ser de novo, né? Afinal, eu sou a rainha do de novo, então.
Eu vou falar algumas coisas do filme a partir do que todo mundo falou, tá? Que é uma coisa bem interessante, né? Porque ele sai do pequeno, onde tudo é visto, né? Onde a cidade é pequena, então é uma grande família que tem dogmas muito bem postos pela essa falsa moral da nossa sociedade, né? Que não é a moral do ser humano, mas é uma moral social, né? E aí ele vai para o grande, onde ele é apenas mais um. E lá ele se encontra com a tribo dele, né? E que isso é interessante, né? E que é bem o que o Vitor falou. E como eu chamo a sabedoria da vida, o que ela propõe para ele? Voltar para o restrito. E quando ele chega no restrito, eu não fiz muitas anotações, então mas vocês vão saber. A primeira coisa que ele vê uma pichação falando morte para bichona, morte para não sei o quê, assim, exatamente dessa normose, né, como, né, a gente sempre fala, de sociedade que não aceita o diferente, né, que não aceita aquilo que foi imposto por essa falsa moral aí que a gente tem, que eu chamo de falsa para a gente refletir o quanto é humano, né, o quanto você acolhe a diversidade humana, né, e o quanto ela quer que a diversidade humana se adeque a um determinado molde, né, criado por outros seres humanos, né? Porque não é o molde social não é uma criação da natureza, é uma criação do grupo humano, né? Por isso que só o grupo humano pode mudar, né? Esses padrões. Então isso é muito interessante, né? Então a primeira coisa ele já leva uma porrada, porque ele já sabe de onde ele veio, por que ele saiu de lá, né? E daí, bom, enfim. Aí, por quê? Né? Quando ele chama aquele companheiro que é maravilhoso, que é o negro, que eu não sei nome de ninguém, né? Porque é tudo eu não sei. Que ele chega, ele é quem ele chega porque ele é aquilo, 24 horas por dia. Ele não tem duas personas. Ele não tem a persona profissional, né? E a persona também outra persona profissional, que as duas não deixam de ser, né? Ele tem uma persona, ele é menos. Então ele chega na persona que ele tem profissional e cotidiana, né? E ele é rejeitado pelas pessoas, né? A filha, quando chega, já leva um choque. Ela engole seco e fala, quer um chá? Ela não sabe o que fazer, né? Se ela pula no pescoço, o que ela faz? Mas, enfim, é só uma... E é interessante... Eu vou voltar, tá? Eu só falei até aí para... Qual que é o órgão, né, que ela tem que fazer o transplante? Ela tem que fazer o transplante no rim. E o que é o rim? Qual que é a principal tarefa do rim? Filtrar o sangue. Ou seja, os rins removem todos os resíduos tóxicos presentes na circulação, que são resultantes do metabolismo corporal, né? Então, os rins removem todos os resíduos tóxicos presentes na circulação, que são resultantes do metabolismo corporal, né? E a gente pode projetar isso para a vida, como é que a gente filtra todas as toxinas que são geradas, né, pelas relações sociais artificiais, para que a gente purifique esse corpo social, né? Então, por isso que não pode ser nenhum outro órgão, tem que ser o rim, né? Porque ele vai falar das emoções humanas, ele vai falar dos relacionamentos, daquilo que você estabelece como relação. E é muito interessante, porque quando ela acorda, né, que a Massa muito bem pôs e tal, mas quando ela, como eu sou, vocês já sabem que eu sou do detalhe, né? E a arte ela é muito concreta, embora todo mundo ache que eu sou da pá virada, né? Na verdade, é exatamente o contrário, eu sou da pá virada porque eu sou muito concreta. Em determinado ponto, tá, Vi? Que outro dia eu falei para uma amiga, ai, o Vitor falou que eu não posso, porque senão, para a terapeuta, ela falou, você não pode mesmo. Aí eu brinquei.
ela acorda e ela vê o pai, porque ele não é colocado na lateral dela, ele é colocado de frente, né? Ele é um antagonista mesmo, né? Como se fosse um ringue. E ela fala, tira esse homem daqui, né? Tira esse homem daqui, eu não quero ver esse homem. Só que uma parte dele, que é esse órgão que filtra os rins, que tira as toxinas, já está dentro dela. Então, a aparência, o corpo que está fora do seu corpo. Mas como você tira o corpo que está dentro do seu corpo? Por quê? Porque a relação pai e filha, esse corpo já está no corpo dela. E daí a vida vai lá e reitera essa relação. Porque ele dá vida para ela 2 vezes. Uma como quando ele doa o esperma, né? Como a mãe doa o óvulo, né? E quando ele doa o rim, né? Então ele reafirma a presença desse vínculo, né? E a filha, quando fala que ela é possível doadora, ela fala, eu não posso doar porque eu tô com hepatite, né? Porque como ela vai falar, eu tô grávida, eu não sei nem quem é o pai, né? Que é bem assim, quando você lê a obra do Nelson Rodrigues, você olha isso e fala assim, bom, a sociedade é isso, só que o que a gente vê? Só as aparências. Então, quando a menina tem o filho, e ela não tem companheiro, porque o namorado morreu na coisa, o outro tá super, né, debilitado, foi o único sobrevivente, quer dizer, um dos pais possíveis do filho dela sobreviveu, foi o único sobrevivente, que é interessante isso também. Ela tem uma outra grávida que está hospitalizada no mesmo lugar e que cumpre o papel social do casal, o namorado vem e eles mostram a dor dela quando ela olha para eles, né? Ela tem uma dor, porque ela não tem esse apoio, né? Ela está na vida real. Eles também estão, mas a gente não sabe a dor deles. A dor dela é que está em foco. Então é interessante, né? Por isso que eu falo, ele é muito cheio de sutilezas, né? E olha que interessante que é. Aí, quando eles, voltando na mina, né, que os mineradores, né, que a gente vai pensar assim, eles são os mais brutos, né, os que são, né, que aquilo que é braçal, né, eles correm risco todo dia, né, aquela coisa assim. Um grupo deles, são poucos, muito poucos, topam fazer a apresentação. Eles são tudo desengonçado, né? Um fala assim, ah, é porque eu danço com a minha mulher lá. Quer dizer, uma coisa trágica, porque daí eles têm uma desculpa. Olha, eu só estou fazendo isso porque eu quero ajudar, entende? Tem uma desculpa social. Mas eles estão se divertindo ali. Só que quando aquele personagem negro vai tocar para consertar o corpo, ele é assim, sofre uma repulsa, jogam ele para longe. Né? Então, tem uma construção aí, porque tem uma coisa que não está batendo. Eu estou topando, mas eu não quero que esse cara tenha, porque eu não quero ser identificado com ele. Eu não posso ter nenhuma identificação. Só que eles têm o gosto pela dança, pela arte, né? E a gente continua ligado na aparência. Só para a gente pensar. Aí fica aqueles rebeldes lá dentro da mina, os machão, né? Fica lá dentro da mina, com a mina podendo cair na cabeça deles. Ah, estou revoltado, né? E daí o cara que estava no hospital vai lá e fala assim: vocês vão ficar aqui correndo risco em vez de ajudar, né? E daí eles resolvem, você que tem que dar o exemplo, né? Porque é o filho do dono da. Aí eles, então vamos, eles chegam tudo assim, né? Meio gozado. Esse também é o filho do dono, também é estúpido com o coreógrafo. E no fim o coreógrafo está curando, né? Porque eles ultrapassam essa camada da normose, que é essa construção dos papéis sociais que são fixos, né, e modelados pela ideia humana, né, que é porque a ideia humana é sempre a perfeição. Então, quando ele vira e fala todos os corpos são assimétricos, e a alfaiataria faz o quê? Ela tem técnica, um instrumento para que
ele assente o corpo o terno na diversidade corporal, parecendo a unidade. Quer dizer, parecendo que o corpo é simétrico, porque é uma ilusão de simetria, né? Então, é um instrumento usado. Para quê? Para padronizar. E é chiquérrimo você ter alfaiate, porque ele vai modelar o seu corpo como ninguém, né? Que é a diferença do corte da roupa. E quando você vai no alto grau da massificação, que você compra o terno na loja, você tem que se adequar àquele terno, e não vice-versa, né? E, na verdade, tudo que nós agregamos no nosso corpo, tinha que estabelecer um diálogo. Mas quando você só coloca um molde no seu corpo, não existe diálogo. Existe uma coisa que é imposta. Eu tenho que usar terno, eu não posso pagar um alfaiate, vou comprar na loja, se o terno ficar grande, pequeno, curto, nananã, e vai se inventando moda, né? Vai se absorvendo como moda. E então é interessante, né, que através de uma dor grande, comunitária, né, tem a resistência menor, consegue, já olha uma abertura, um espaço possível de se habitar, e a outra tem que fazer um rompimento interno, quer dizer, você tem que trazer na consciência dela que ao fim da picada ela não participar daquilo, né? Porque pelo menos eles estão tentando, e vocês estão fazendo o que aqui dentro? Daí o cara se sente culpado e vai. Então, esse rompimento da consciência é pela dor, porque ele não quer sair da zona de conforto, mas alguém obriga ele a sair. E daí ele descobre que o outro lado que ele nunca experimentou é muito legal. E qual é o grande barato? Porque o avô, ele é um homem na sociedade, né? Ninguém percebe, porque ele é pai, ele é avô, né? Ele se veste como homem, né? Ninguém percebe como ele abre o pano, como ele corta, como ele constrói, porque ele é um homem. Então ele é aceito, diferente do negro, né? E quando todo mundo abre aquela porta e fala, oi, aquele avô, pai, não sei o quê, é essa pessoa, ele já estava aceito. Então, primeiro, eles aceitaram uma persona que cumpria os papéis sociais, né? Que aconteceu com a filha, né? Aconteceu no pequeno para acontecer no macro, né? E daí, quando todo mundo fica feliz quando olha para ele. Todo mundo dança junto. A sociedade ultrapassa a barreira dos preconceitos e vivem aquela energia, aquela magia. E uma das coisas que eu acredito que as drags, todas elas participam, né, da arrecadação, é assim, imagina, elas foram aceitas por um grupo que tem 100% de rejeição a elas. E elas não só são aceitas, como elas fazem com que uma delas seja o papel principal. Então, elas são vistas, porque elas inexistem na sociedade da gente. Inexistem. Né? Para a gente pensar sobre isso, né? Então, é engraçado é interessante como esse filme vai construindo, né? Ele apresenta o viés da normose, né? Mas ele apresenta como essa normose, como o indivíduo tem a capacidade de trafegar pela normose e fazer com que as pessoas alterem os seus estados, né? De olhar o mundo e olhar as pessoas. E eu vou ressaltar uma coisa para vocês. Desde o começo eu achei interessante. Ai, porque ele é lindo o filme. Ai, porque ele é... Gente, o homem tudo bem, é elegantésimo, não tem como quem não fique feio, né? Naqueles ternos e tal, sinto muito, né? Mas a neta é toda desengonçada, ela é esquisita, a filha é esquisitésima,
No final do filme, ela até fica mais bonitinha. Os meninos são dois esquisitos, né? Depois que ele sai lá do hospital, ele até fica mais simpático, né? O lugar é horrível onde eles moram, aquele predinho. Quando chega esburacado, o táxi não anda, o hotel não funciona, cheio de veludo e tapete. Aonde tem beleza nisso? Aonde está esse lugar que vocês falaram? Olha, é tão lindo. Ai, como ele é lindo. Ai, como o filme é maravilhoso. Pensem, o que despertou esse deslumbramento? Porque fisicamente não existe bonito. Ali não existe nada que é muito bonito, né? Existe o exótico, o diferente, né? É interessante a gente observar isso, né? Por que nos move a beleza? Eu só vou falar a última coisa para daí abrir para vocês quiserem falar. O Vitor falou da dor, né? E ele sempre fala que a nossa civilização foca a dor. E se a gente olhar esse filme, a dor está presente o tempo inteiro. Quando ele vai ver o dono da fábrica, tem uma dor ali. Porque lá estão os dois grandes amores. Que um ficou na normose, né, no estabelecimento, como a Lori me bem pôs, e o outro foi viver a essência dele, porque era tão grande que ele não conseguiu conter. Né? Então, tudo apresentava dor. Mas, em nenhum momento, esse diretor focou a dor. Porque a dor era sobreposta a outra dor, que era sobreposta a outra dor, e ao movimento da vida. Né? E as dores foram se solucionando nas relações, né? E por causa de outras dores. Né? Então é interessante que talvez a gente possa refletir, que o Vitor sempre nos coloca, né, isso, de não olhar para a dor, não olhar para a doença, mas para a cura. E eu acho que esse filme nos traz essa possibilidade dessa reflexão. Bom, quem quiser falar, por favor, levante as mãos. Isso mesmo, Lori, porque se eu cantar, o relaxamento vai embora para sempre. Na verdade, assim, você estava falando do coreógrafo, né? O nome dele no personagem é Corentin. E do avô é Sylvester. Eu tirei uma foto e mandei para o nosso grupo, tá? E o Vitor respondeu a sua pergunta. Eu acho que agora voz para o mestre falar de novo. Fala, mestre. A alma. Eu acho que o filme o tempo inteiro ele tem alma. Assim, eu quero que a Lori continue esse caminho que ela estava fazendo, tá? Mas é assim, é brincar com essa. Até na dor há alma. Até na dor há alma. Quando a gente brinca com a questão de não focar na dor, é não focar na dor no sentido egóico da palavra, ou o que isso significa na verdade, que assim eu me apodere dela e fique numa posição de que a dor é muito maior do que qualquer outra coisa. A dor é um caminho, ela vai existir, ninguém nega, né? Existe. Eu acabei de fazer uma cirurgia, a dor é presente, ok, tá tudo certo. Mas se eu ficar só preso nesta dor, eu não vou levar o que ela está tentando me trazer como objeto de crescimento. Então, assim, a dor, ela existe. O filme tem isso tudo que você levantou com muita sabedoria, Rita, da questão, né, do lugar, da menina, assim, a não ser totalmente alfaiataria, né, no bom sentido da palavra. Ele bonito porque está na alfaiataria, e mesmo quando Loreta, né, assim, tinha todo o molde desenhado para ele nesse sentido, né, assim, para Loreta mesmo. Mas a gente brincar com uma coisa que, assim, mesmo aquele que estava sofrendo. Era uma dor, mas era uma dor de alma. Então eu não sei, na minha visão, assim, a beleza do filme está exatamente nessa possibilidade, que eu não nego isso.
né? Eu vou compartilhar uma coisa que é assim, eu acho que é propício até porque tem a ver com esse campo da psicologia que a gente está brincando, que é a psicologia transpessoal. E a minha visão, isso não é a visão de todo psicólogo, até porque a gente ainda tem mistura de tradições de escolas de psicologia acontecendo. Mas a proposta da psicologia transpessoal é para que o outro seja o melhor da inteireza dele. Para que isso aconteça, eu preciso ser o melhor da minha inteireza. Então eu vou brincar com uma coisa que essa cirurgia que eu passei aí agora há 10 dias atrás, né, assim, fez a possibilidade de eu me trazer para o humano. Porque, gente, eu nunca tinha operado absolutamente nada, eu não sei o que era isso. Tudo bem? Uma anestesia, um sistema. E eu tenho alguma aversão no sentido de medo para estas questões. Então, o fato de ter passado por isso, e foi uma coisa muito tranquila, porque eu vou brincar com uma coisa que assim, eu não sei, aí a Lori pode falar, outras tantas pessoas, mas assim, se alguém tivesse dito assim, olha, era uma apêndice que teria que tirar, ou a vesícula, eu acho que eu teria morrido na hora que eu tivesse recebido o resultado que eu teria que fazer a cirurgia, tudo bem? Era o dente, então para mim tá, gente, é um dente, é simples assim. E engraçado porque eu fui para o consultório do dentista no dia, porque foi na clínica dele a cirurgia, tá? É assim, para isso, tipo, vou tirar um dente. Eu me lembro quando criança de um dente de leite que eu tinha lá, que tava difícil de sair, a dentista foi lá e puxou e tava tudo bem. Gente, não foi nada disso, foi bem complicado extrair esse dente, muito, 2 cirurgiões trabalhando na boca para aquilo, tudo bem? Mas brincar com uma coisa que é assim, o fato de ter ido com menos preocupação me colocou a esta possibilidade. E o retorno disso depois, a dor depois que as várias anestesias que eu tomei ali durante o processo passaram, inclusive quando acabou o procedimento, ele ainda deu mais uma anestesia, ele falou assim, isso aqui vai fazer você aguentar por um tempo maior, com um pouco mais de conforto. Quando passou tudo, eu estava despirocado, eu não sabia o que era aquilo. Né? E aí brincar com uma possibilidade que é assim, com o passar dos dias, o incômodo que eu sentia, aquela dor toda chata, né, do latejar, estar com a boca costurada por dentro, que, né, por isso que eu deixei inclusive de atender, né, assim, não tinha jeito, porque falava, o fato de estar falando aqui agora, estou sentindo latejar, porque está mexendo lá na parte que de uma certa forma está sendo reorganizada, né, não faz nem 10 dias ainda. Então, brincar com uma possibilidade que é assim, isto me colocou na chance de poder viver aquilo que eu sempre falo e que talvez eu não tivesse tido uma outra oportunidade de uma dor física, né? Porque já vivi dores emocionais, tá? Mas assim, uma dor física que me colocasse na condição humana. De compreender que eu não estou maior do que ninguém. De que o fato de poder conhecer um pouquinho dessas coisas todas não me faz melhor do que o outro. Eu estou na condição humana. Então, aquilo que nós aprendemos lá no livro do Poder do Encontro, do Roberto Crema, né, nesse sentido de, assim, no sentido horizontal, carinhosamente falando, todos nós estamos na mesma condição. Né, assim, enquanto humanos. E no sentido vertical, que tem essa possibilidade do ultrapassar o limite, porque aí cada um está num campo de consciência melhor ou pior, mais ampliado para algumas habilidades do que outro, tal, mas isso não significa que o outro também não tenha essas características. Então, essa individualidade e o como é que a dor me aflige. Então, ter assistido o filme exatamente nesse momento onde eu estava atravessando essa questão, fez poder refletir, inclusive, isso que você está pensando. Quer dizer, olha, às vezes a gente acha que o fato de conhecer um pouquinho a respeito de uma tradição, né, fazer práticas, parará, etc. e tal, olha, coisas não vão acontecer, né? Então, assim, eu não vou ter um problema que eu preciso de uma cirurgia, médico, imagine, jamais eu vou ter qualquer tipo de, né, coisas do coração e que vai necessitar lá de um atendimento X qualquer. Então, assim, a gente está exímio dessas possibilidades, o que é uma ilusão e uma grande mentira. Né? O fato de nós estarmos encarnados, presente nessa possibilidade, é assim, se eu beliscar aqui, eu vou sentir do jeito como todo mundo sente. Agora, como é que eu vou interpretar essa dor, aí depende sim dos níveis de consciência que a gente trabalha o tempo inteiro.
E a sensação que me dava com o transcorrer do filme, voltando para o personagem principal e para ficar bem restrito à questão do filme, é assim, ele ia mexendo com isso e lidando com níveis de consciência um pouco mais ampliado do que os outros. A neta, né, lá no começo do filme, parecia que ela era a Super Mega Blaster, aquela que estava super bem desenvolvida nos estados de consciência, mas a hora que entra na possibilidade da criança, que ela não sabe quem é o pai, como é que ela vai lidar com aquela dor naquele momento, é assim, traz de novo para esse princípio da realidade, como é que a gente coloca o contato com esse pé. Tá, e o pai também, na hora que eu fui rejeitado pela segunda vez, eu também queria pegar minhas malas e ir embora no primeiro voo que tivesse, e, aliás, avião não, né? Ele nem explica o porquê ali naquele momento, mas ele queria um trem que levasse ele de volta a Paris, né, onde ele vivia, e ok. E aí, assim, a moça, inclusive, fala, ué, mas se o senhor está com tanta pressa assim, por que não fazemos uma reserva para um voo, que vai mais rápido até, né? Então, pensar nessa possibilidade de que, tá, eu até tentei ir embora, mas eu fico para poder resgatar aquilo que de verdade precisa ser resgatado. E com a grandeza de poder sentir a dor, falar a respeito dela, expressar e não ser uma coisa piegas. Né, no sentido de que assim, ai meu Deus, a minha dor, aquilo que o Luiz Gaspa brincava, né? E, assim, ai, a minha perna tem uma dor, eu tenho uma dor na perna, então, ai, a minha dor na perna. Não, é só uma dor, tá? E eu vou vivenciar ela com toda inteireza, mas o que eu posso fazer com relação a isso para poder sair dessa situação e modificar o aspecto para um estado de consciência mais ampliado, né? Lori, desculpa, tá? Mas é assim, era essa inteireza desta alma que está presente o tempo. A beleza está aí. Mas eu queria devolver para a Lori, porque eu acho que ela tem coisas importantes para poder dizer. Obrigado, tá? Não, obrigada. Eu já falei tudo. Então, eu passo a palavra para minha cara colega, a Rita. Alguém quer falar mais alguma coisa? É interessante, porque o Vitor bem colocou, né, que a alma se expressando no campo, no plano material, né, que é exatamente aquilo que a gente fala, né, que a matéria, que ele comenta sempre, que a matéria se espiritualizando e o espírito se materializando, né, então quando você tem essa comunhão, você tem uma luz, né, e a luz, ela acolhe todo mundo, então pode ser torto, quadrado, quinto, você nem sabe, né, porque você está encantado pelo brilho, né, talvez a gente possa pensar, e daí pensar assim. Eu até ia brincar, mexer com o Vitor e falou assim: me dá um exemplo dessa manifestação da alma, né? Mas eu acho que é importante, assim, por quê? Porque quando a gente traz para a nossa consciência, porque a gente fala assim, é a alma, é uma atmosfera, né? Mas como isso se configura se eu tiver que explicar para alguém, né? Como é que eu construo um caminho para a pessoa que não viu essa manifestação da alma ver, né? Então, cada um de nós poderia pensar assim: se eu tivesse que falar da manifestação da alma, como eu construiria um texto para falar sobre isso? Né? Como é que eu construiria um caminho para que o outro percebesse isso? Né? Porque muitas vezes nós falamos coisas, né? Mas nós não vemos como isso acontece em nós próprios, no nosso cotidiano. Sabe, é como se a gente não, a gente tem um conceito, a gente percebe, tem tudo bem, fala isso que a arte faz, na verdade. Ela pega essa percepção que a gente deu um nome, que a gente tem uma sensação e corporifica num objeto, num texto, né? Então, o que eu estou propondo para vocês é essa sensação que ficou do filme, dessa beleza, né? Nossa, é tudo tão bonito, é tudo tão leve, é tudo. Como é que você traria para o plano material? Né, através de um texto, de um desenho, de uma dança, enfim, né? Como é que você traria isso? Para que você possa apresentar isso que você vivenciou em você, isso que o filme despertou em você,
né? Então, como é que você expressaria para que eu pudesse ver o que você sentiu, né? Então, quem se vê impelido a fazer isso, né, que realize quando sentir, né? Eu acho que é bem interessante. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. O que que vocês... Vitor! Desculpa, Vivi. Eu vou fazer uma provocação em cima da sua provocação, tudo bem? Eu acho que, aliás, eu acho não, tenho certeza, até pelas experiências, tá? Basta cada um de nós, carinhosamente falando, pensar no que foi a vivência de hoje. Ter começado com estas meditações, com esses exercícios, né, aquilo que a psicologia transpessoal vai chamar de holopraxis, né, para respeitar o termo lá que é cunhado pelo próprio Pierre Weil, né, e assim, brincando com isso como uma questão significativa. Se nós pararmos e prestarmos atenção no nosso encontro, é assim, veja que há e houve fluidez, primeira coisa. Centração e desenvolvimento das ideias centrados em cima do tema proposto. Refletir a respeito disso o tempo todo. Por mais que pudéssemos falar de nós mesmos, né? E aqui eu que usei um espaço para poder falar de uma experiência pessoal, mas assim, isso nada contra nem a favor a ninguém, mas brincar com isso. Houve um começo, um meio e um fim nessa jornada. E aí brincar com uma questão que é assim, todo término de reflexão, ele não pode ser só feito no nível mental da parte lógica racional. Ela, obrigatoriamente falando, convida a isso que a Rita nos propôs como convite. E eu brincaria com uma coisa que é assim, claro, se nós formos nos encontrar no online na semana que vem, que nós pudéssemos fazer a semana que vem a apresentação desta jornada. Porque aí nós teríamos um período de uma semana, carinhosamente falando, né? E aqueles dos que fazem parte do nosso grupo que não participaram da discussão hoje, isso vai estar disponibilizado para que todos possam assistir, e mais, a priori, acredito que todos assistiram o filme. Então, assim, mesmo se não assistiram, ainda continua veiculado na plataforma ali da Netflix. Então, tem a chance de poder assistir os 5 capítulos, ver o nosso vídeo e fazer a lição de casa, mas não porque tem uma lição de casa com pontuação para poder ser apresentada, não isso, mas para que o gestaltem deste núcleo que nós, de uma certa forma, criamos a partir desse momento, pudesse ser expresso e manifesto. Se eu não puder fazer, se eu chegar até sábado, e fazendo de conta que seja no próximo sábado, tá? Que assim, e não esteja pronto, gente, tudo bem, não impede a chance de participar, mas que exista a oportunidade para aqueles que tiverem de verdade mergulhados nessa questão, que consigam ter um espaço para a concretização disso. E aí eu vou dar vazão para isso que a Rita colocou, numa manifestação de uma dança. E aí eu vou gravar o vídeo, eu dançando, para que de uma certa forma lá no sábado da semana que vem eu possa apresentar. É porque eu construí um mandala que tem uma significação exatamente a respeito disso que a gente esteja falando. Porque na noite de hoje para amanhã, hipoteticamente falando, eu fiz um sonho, né, enquanto fui dormir, e aí eu vou elaborar e trabalhar esse sonho através das formas artísticas que sejam possíveis e eu trago isso para o nosso encontro da semana que vem, porque o filme me surpreendeu muito, tá, Rita? E assim, eu sei que a Lori quer falar, eu sei que você precisa dar prosseguimento do trabalho, mas assim, ele me surpreendeu muito porque assim, é exatamente isso. Ele mexe primeiro com esses estados de consciência, que o tempo inteiro a gente está falando, e eu não o conhecia, de verdade falando, tá? E assim, nem a própria plataforma tinha me sugerido para que eu fosse assistir ou coisas do gênero, e ok, que bom a gente poder descobrir coisas, e aí isso mostra a
riqueza do nosso encontro, né? E assim, inclusive com outros olhares, não só tendenciosos da própria escola psicologia. Eu acho que a grande riqueza está aí, né? Essa semana eu vi uma publicação, não sei se hoje, ontem, da própria Unipaz, carinhosamente falando, da questão do um abraço de um negro com um branco. É uma figura que está muito no fundo, acho que está nas redes sociais deles, tá? E assim, falando dessa questão de que quando a gente acolhe e abraça o diferente, nós crescemos. Não são bem essas palavras que estão ali, mas no frigir dos ovos é um pouco isso que eles estão falando. Então a gente brincar com a possibilidade de que, assim, olha quanta riqueza, né? Quer dizer, é aquilo que eu volto a dizer, aquilo que eu coloquei no começo, tá? É assim, eu saio daqui com vontade de ficar quietinho, todos os outros encontros, e só ser um ser participante e deixar que vocês tenham voz ativa, e cada vez ou as pessoas que se sentirem motivadas para isso, para trazer outras formas de enriquecimento. Porque cada um tem uma visão de mundo, cada um vem de uma tradição, cada um traz um aspecto que seja importante e significante para si mesmo, e aí vai fazer o outro, de uma certa forma, enxergar a partir daquele olhar, daquela ferramenta, daqueles instrumentos. Né? Então não tem certo ou errado, até porque a nossa proposta, na verdade, não é essa. Como a gente fala lá no início, é o encontro, é estarmos juntos. A gente não quer aqui encerrar o tema, muito pelo contrário, né? Serem os doutores que vão lá esmiuçar todos os aspectos possíveis e imaginários e pronto, ninguém precisa mais ver nada porque só o nosso vídeo já basta. Não, ele é só um caminho de uma manifestação. Mas eu continuaria com a provocação, tá? Eu estou fazendo de propósito e desculpa ter te cortado, tá, Rita? Mas assim, é porque era entrar exatamente, que a gente não tinha combinado nada a respeito disso. Já que você está trazendo essa proposta, ela é bem uma holopraxis para fechar essa gestalt, eu digo que esse é o tema do próximo encontro. Obrigado. Lori? Eu queria fazer a contribuição do que você pediu com um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema das Sete Faces. Mas aí então é melhor a Massaco falar, e aí depois qualquer coisa eu deixo. Além de ter o texto, tem um cara lendo o texto, então eu queria passar para vocês, que eu acho que tem a ver com o que a gente discutiu. Massaco. Ah, Fernando, bem-vindo. Bonitinho. Massaco. Com relação a isso que você estava falando, né, o que o filme trouxe e tal, eu terminei de ver o filme ontem. Aí, à noite, eu estava cantando uma música do Gonzaguinha, eu não sabia por que eu estava cantando. E agora eu entendi por quê. É aquela música que ele fala da pureza das crianças, que é a vida, não sei o quê, sabe? Aí eu falei assim, nossa, mas tem muito a ver. Né? Que tem a questão da espontaneidade, que o importante é ser feliz, né? Então, eu acho que eu já fiz a minha lição, tá? Eu vou ser chata. Na verdade, esse foi o primeiro movimento despertado em você, né? E a gente tem que fazer, às vezes, manifestação de vários movimentos para saber qual de fato eu quero me expressar. E eu só quero acrescentar uma coisa antes da Lori falar, e eu também, depois eu vou fazer só depois da Lori eu vou fazer só um fechamentozinho, tá? Nossa, eu falo tanto que eu esqueço, né, para variar. Nós sempre pensamos que uma manifestação é uma coisa construída por nós. Mas você pode estar fazendo um arroz, por exemplo, fritando um ovo e falar: "Ah, é isso". Então filme você fritando o ovo, né? Porque a expressão daquilo que você vive, ela pode estar em qualquer lugar, certo? Ela não precisa necessariamente ser uma construção, então, o que eu vou fazer agora, né? Então, se você tiver durante a semana e perceber, é isso,
Compartilha isso, quem sabe a gente vê junto, né. Se abre a possibilidade da gente ver o nosso próprio cotidiano de uma outra maneira. Então é isso, certo? Então a senhora Massaco começou com a música e vamos ver onde a música vai levar, né. Aqui, meus alunos sempre falavam assim: "Professora, a gente odeia você, a gente odeia, a gente odeia, a gente odeia, a gente odeia". 5 minutos depois a gente ama, 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 daí a gente odeia de novo. Então, porque eu não dou folga. Lore. Ok, prestem atenção na letra, ver se faz sentido. Para mim fez. Um minuto, espera aí, só um minuto. Aqui. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Acabou, é isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês, tá? A letra e a pessoa lendo. Eu achei que fez todo sentido. Eu acho que é um poema. É isso, né? A gente não define os poemas, né? O autor ele se inspirou para trazer uma história. A gente está se inspirando também através das nossas próprias histórias para fazer leituras. Então acho que uma coisa complementa a outra. Obrigada. Vi, pode falar. Sabe, eu ouvindo isso agora, eu vou brincar com uma coisa que é assim. O meu natural é fazer mandalas. Então eu vou procurar uma ferramenta diferente dessa da qual eu esteja habituado para poder fazer a representação do que a alma deste filme fez com que a minha alma fosse tocada e desperta através do encontro. Mas uma ferramenta outra, da qual eu tenho pouquíssima habilidade para. Eu vou brincar com uma coisa que é assim, se eu tiver que escrever um texto, eu vou jogar lá no chat GPT da vida, tá? Porque eu tenho dificuldades para, tudo bem? Então, assim, é claro, é uma fantasia que eu estou fazendo, mas aí o texto não seria meu. Não, não, eu quero eu produzir, mas assim, então, com uma ferramenta exatamente daquelas com as quais eu estou pouco habituado a fazer. Se o Fernando tiver que representar o que o filme trouxe para ele a partir da música e do piano, talvez isso seja de uma extrema habilidade, mas não. O bom seria poder pegar sei lá, um bumbo, um atabaque ou qualquer outra coisa do gênero, né? Ou uma dança, né? Por exemplo, né? Corporal, ou qualquer outra coisa onde existe uma dificuldade para poder representar isso, porque aí, de uma certa forma, a gente vai de verdade mergulhar no estado mais profundo de consciência com o qual a gente tem a condição para poder fazer a conexão.
Se é só eu fazer e pronto, né, porque eu ouvi a Masako com o que ela falou a respeito da música, aí a Louri trouxe o poema que cutucou e mexeu com ela, e cada um, tá bom, perfeito, mas é assim, isso já está dado, e esse é o natural, vamos dizer, tá? Mas para que a gente possa crescer num estado modificado de consciência, talvez fazer alguma coisa que, com uma ferramenta que eu não sei nem por onde começar. Obrigado, tá, Rita? Mais alguém? Última oportunidade. Quem vai querer? Quem vai querer? Eu pensei em falar antes, mas eu vou falar durante. A gente vai, claro, sempre livre. Quem quiser fechar os olhos, quem quiser deixar aberto. Eu vou falar durante. Nós vamos prestar atenção na nossa respiração. Nós vamos aprofundá-la cada vez mais. Então, vai inspirando, expirando, vai serenando todos os movimentos que foram despertos na tarde de hoje, vai voltando para o seu próprio silêncio. Não há necessidade de pedirmos desculpa. Não conseguimos. Nós somos incapazes de nos colocar de lado e agir. Nós somos todas as nossas manifestações, seja falando da nossa própria vivência, seja falando de um entendimento, seja falando de uma expressão. Tudo que é manifesto por nós, somos apenas nós próprios. Respire, perceba como está a sua respiração. Temperatura que esse ar está entrando pelas suas narinas. Qual que é a temperatura que ele sai do seu corpo. Eu vivo na inteireza de cada momento. E ponto. Vai voltando, mexendo os dedos dos pés, bem levemente. Vai sentindo as suas pernas, seu quadril, o contato do seu quadril com a cadeira, o peso do seu corpo. Vai percebendo baixo ventre, percebendo seu peito, ombros, braços, mãos, pescoço, nuca, boca, nariz, olhos, orelhas, couro cabeludo, as unhas e os fios de cabelo. E vai voltando. Afinal de contas, eles são lixo do corpo, mas eles fazem parte do nosso corpo. E pronto. Né? Da nossa parte, é finito. Masako, por favor. Eu amei, Rita. Gratidão. Por tudo. Foi lindo. Bonitinho. Isso mesmo, me mimem. Brincadeira. Quem quer? Deixa eu ver quem é. Ixi, eu aperto todos os botões, menos os participantes. Regina, querida, fale. Eu quero agradecer a tarde de hoje. Foi, assim, maravilhoso, do começo ao fim, né? Aquele exercício que eu peguei de centração, de relaxamento, né? E agora? Nossa, que delícia!
parabéns para vocês duas. Parabéns a Foi, todos nós. olha, foi uma tarde deliciosa na presença de vocês. Gratidão. Só lembrando que, na verdade, nós somos um grupo que, que, que gera um corpo, né? Então, Uhum, tudo que nós vivemos é o corpo do grupo que vive. uhum. Então, quando a gente agradece, a gente sempre tem que agradecer uns aos outros, porque todos nós fazemos a vivência, independente de quem fale um pouco mais. Uhum. Obrigada, Rê. Imagina, é um sentimento que vocês me deixam, né? Apesar de algumas pequenas atrapalhadas para entrar, né? Mas foi divino, gratidão mesmo. Amém. E amei as suas dicas de relaxar o corpo com os pés, Rita. Nossa, aquilo foi assim uma verdadeira aula. Em vez de mergulhar no chocolate, eu vou mergulhar no meu pé. Bonitinha. Eu também gostei da ideia, Rê. Porque às É, vezes a gente fica meio estressada, né? E uma válvula de escape se chama chocolate. sim. O meu Rivotril tem nome de chocolate, mas eu amei. Eu vou começar a usar um novo Rivotril, exercício com os pés. Primeira vez que eu fiz isso, falei, gente, despertou um mundo para mim, né? E, e eu falei, eu preciso espalhar isso pelo mundo, porque é a coisa mais simples, assim, uma coisa que é praticamente nada e é tudo, né? É. Então eu ganhei de presente e estou compartilhando, né? Como o Vitor bem me ensinou várias vezes, né? Que quando a gente elogia ele, ele sempre fala, ah, mas não é meu, eu também aprendi. Na verdade, nós aprendemos tudo, né? E a gente aproveita aquilo que é importante para cada um, né? E a gente agradece a pessoa que está transmitindo e que tocou vocês também, né? Que bom. Que bom. Gratidão. E até a próxima. Até semana que vem, né? Eu posso encerrar a gravação. Quer falar mais alguma coisa, Rita? Louri? Alguém quer falar mais alguma coisa? Para esse momento do nosso. A gente vai continuar na sala um pouquinho depois, mas eu vou terminar a gravação. Tudo bem? Ok, Ri? Tá? Tá.